Então, pessoal, para fecharmos este estudo com chave de ouro sobre o LGBT, vocês do LGBT, prestem atenção que eu vou finalizar com chave de ouro. Vou dar um exemplo aqui, clássico, para vocês entenderem de uma vez por todas que Deus não está de birra, de perseguição com os LGBTs. Dá um exemplo aqui, meu irmão, é assim, matador, tá? Um exemplo melhor que esse não tem como. Então vamos lá. Vocês se lembram, lá na antiga aliança, que Deus estabeleceu que para os homens ter os seus pecados perdoados, anulados, os homens deveriam fazer sacrifícios de animais e que não deveria ser qualquer tipo de animal. Deus estabeleceu um tipo específico de animal. Esses animais tinham que ser encontrados de uma forma específica, já estabelecida por Deus. A nação de Israel, para ter os seus pecados anulados, eles deveriam que fazer sacrifício de animais perfeitos, sem mancha, sem ferida. Não podia estar cego, não podia ter a pata quebrada, não poderiam ser animais doentes, porque Deus só aceitava animais perfeitos, animais sem mancha e em perfeito estado. Vocês se lembram disso? Gravem isso. E quando o povo tentava lubridiar Deus, entregando como sacrifício animais doentes, animais mancos, cegos, com mancha, o que acontecia? O que acontecia com aquele povo? E com Deus também? Acontecia que Deus se irava contra aquele povo, ficava irado contra aquele povo, por ter entregue aquele tipo de animal, todo deformado, cego, manco, com lepra, com um monte de doença, aleijado. Deus ficava irado com aquele povo. É ou não é? Então, pessoal, olhando pela ótica do LGBT, se fosse o LGBT olhando essa mesma situação na época, o LGBT iria dizer o quê? Que Deus estava fazendo acepção de animais. Assim como eles dizem que Deus aceita o LGBT porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, pela essa mesma ótica, eles iriam dizer que Deus estaria fazendo acepção de animal. É ou não é? Deus criou os animais. Assim como eles dizem, Deus que criou o homem. Seja ele gay, lésbica, né, travesti, Deus criou o homem. E Deus criou os animais. Mas Deus está fazendo uma acepção ali. Deus está colocando uma característica de animais para ser aceito como holocausto para o sacrifício deles. Então, olhando por essa ótica, Deus está sendo o quê? Deus está discriminando os animais, assim como Deus está discriminando o LGBT. Porque Deus está fazendo acepção de pessoas. Deus, da mesma forma, está fazendo acepção de animais. Mas tudo isso tem um propósito, meu filho. Vem cá. Deus estava fazendo pouco caso daqueles pobres animais enfermos, doentes? É claro que não, meu filho, é claro que não. Mas se Deus não estava fazendo pouco caso, por que Deus colocou características que tinha que ser só um animal perfeito, sem mancha? Não podia ser cego, não podia ter nenhum defeito. Por quê? Deus se irava contra aquele povo, contra aquela nação de Israel, quando eles entregavam como sacrifício do pecado deles animais leprosos, cegos, mancos, com mancha, porque aqueles animais deveriam ser perfeitos, porque era uma representação que apontava
para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus Cristo, que iria ser enviado, ele iria se fazer carne, iria ser entregue pelo Pai para morrer por nós na cruz e fazer expiação pelos nossos pecados. Então, se Deus aceitasse os animais tudo daquele jeito, cheio de doença, com lepra, cego, manco, com mancha, tudo imperfeito, aquele sacrifício com aquele tipo de animal perfeito apontava para Cristo. Se Deus aceita, iria ficar subentendido o quê? Que Cristo, ele tinha pecado, que ele tinha defeito, que ele tinha erros. E se Deus tem, e se o Senhor Jesus Cristo tem tudo isso, logo, o sacrifício dele por nós não poderia ser aceito. Então, Deus, ele colocou aquelas características de animais que deveriam ser aceitos como sacrifício, animais perfeitos, o máximo de perfeição possível nos animais, porque tinha um apontamento profético do Cordeiro que haveria de vir e morrer pelos nossos pecados. Teria que ser um Cordeiro perfeito, sem mancha. A mancha simbolizava pecado. Ele sem mancha, sem defeito, simbolizava Cristo, perfeito. E aí o Pai aceitaria o sacrifício do Filho. Se Deus aceita de qualquer maneira, iria ser propagado que Jesus não é perfeito, que Jesus tinha pecado. E se Jesus não era perfeito e tinha pecado, logo o sacrifício dele por nós não iria ser aceito. Então por isso que Deus se irava. E por isso que Satanás ficava na cabeça daquele povo, para fazer com que aquele povo se corrompesse, colocando aquele tipo de animais imundos, para sujar a imagem do Cordeiro, sujar a imagem de Cristo, que queria ser entregue por nós. Satanás queria isso, sujar a imagem do Senhor Jesus, desconfigurar toda a boa obra dele. Por isso que levantava a ira de Deus sobre aquele povo. Então aquele holocausto oferecido pelos homens para Deus era uma representação do Filho do homem, do Filho de Deus, que seria enviado no seu tempo devido para a terra, para se fazer um sacrifício, ele mesmo, um sacrifício vivo, por toda a humanidade, inclusive por vocês do LGBTs, pelos satanistas, pelos bruxos, maçons, por todo mundo. E o Senhor Jesus iria se entregar por todos nós. Então, meus camaradinhos do LGBT, entendam, se Deus aceitasse os sacrifícios de animais, tudo de qualquer maneira, tudo de qualquer jeito, os animais tudo cheio de bicho, manco, cego, com mancha, de tudo de qualquer jeito, como eles queriam, muitos queriam fazer sacrifício dessa maneira, por meio das suas más obras, eles estariam dizendo, estariam caracterizando aquele que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo, como um Deus, olha só a abominação, como um Deus que tinha pecado, que não era perfeito. E como que o Pai iria aceitar o sacrifício de um filho pecador, de um filho imperfeito? Se Cristo pecou, se Cristo tem defeito, logo não precisaria de Cristo, era só pegar qualquer um, tacar na cruz e pronto. Agora Cristo se fez homem porque ele é limpo, nele nunca teve pecado e nunca terá. Por isso o Pai aceitou o sacrifício do Filho. Vocês entendem que as coisas de Deus têm um apontamento profético? Deus não faz as coisas à moda caramba e nem aceita o sacrifício dos homens à moda caramba, porque Deus já tudo que Deus institui tem um significado importantíssimo. Vocês conseguiram conectar isso com o LGBT? Eu estou chegando lá, mas acredito que muitos já conseguiram conectar. Então, pessoal do LGBT, por isso que Deus se irava com aquele povo, porque quando aquela galerinha lá entregava os animais tudo doente, tudo leproso, tudo manco, tudo cego, tudo cheio de mancha,
Isso desconfigurava toda a boa obra do Senhor Jesus Cristo por nós. Aquelas más obras desconfiguravam toda a boa obra, todo aquele lindo plano de salvação do Pai e do Filho por toda a humanidade, inclusive por vocês também. Desconfigurava essa obra linda que Deus queria deixar apontado, deixar subscrito naqueles animais perfeitos. Agora, a conexão com vocês do LGBT. Prestem atenção. Da mesma forma, Deus chama de abominação as práticas LGBTs, pois essas implicam, elas desconfiguram toda a boa obra de Cristo e a Igreja, que o Pai e o Filho já deixou lá como sombra em Adão e Eva, lá no Éden, quando eles instituíram o primeiro casal de toda a humanidade. Entenderam, pessoal do LGBT? Consegui esclarecer a mente de vocês? Então, esse é o fim do estudo. Espero que vocês tenham gostado. Não fiquem com raiva de mim, mas, como eu disse no estudo, não é só vocês do LGBTs que tem que carregar a sua cruz. Eu sei que para vocês deve ser muito difícil. Como eu ouço relatos, tem relatos de muitos LGBTs na internet, dizendo que só eles sabem o que eles passam para lutar contra a carne, contra esse comportamento homossexual. E Deus vê isso, mas Deus vê o sacrifício de vocês com bons olhos. Não desistam, permaneçam firmes, declarem diante do Senhor Jesus a fraqueza de vocês. Peçam para Ele, mediante do seu Espírito, conduzir vocês à verdade, conduzir vocês a uma luta ferrenha dessa carne pecadora e o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Peçam a Ele, pois a palavra diz, peçam e receberão. Sabe, não desistam, não se entreguem, parem de dar ouvidos a falsos mestres que querem empurrar a doutrina LGBT. Eles rejeitam a porta da salvação e ficam na porta, tampando para que outras pessoas possam ser salvos. Assim como o Senhor Jesus disse para os fariseus. Eles rejeitam a porta que leva à salvação e ficam tampando a porta, assim, para que mais pessoas não possam entrar, para que mais pessoas possam ser condenadas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que eles têm como pai o diabo. Por quê? Porque eles vivem para fazer a vontade do pai deles. E o pai deles, que é o diabo, ele rejeitou a salvação e a vontade dele é que mais e mais pessoas sejam levadas para a condenação, assim como já está decretada a condenação dele. Então não sejam assim, cabeça dura. Peguem, tomem posse dessa palavra. Ser salvo não é na base da moleza. Tirem isso da cabeça de vocês. Não tem como ser salvo viver na moda caramba aí, do jeito que o mundo prega, vivendo de acordo com o curso deste mundo. Isso daí não existe na palavra de Deus. Todo mundo passa por luta. Tem que negar a ti mesmo, tomar a tua cruz e seguir a Cristo. Todo mundo passa, não é só o LGBT não. Então, tomem posse dessa palavra e fique com o Senhor Jesus Cristo. Enfim, vou terminando o vídeo por aqui e até o próximo estudo. É isso aí. Fique com raiva de mim não, hein? Até a próxima.